Olá, meus queridos amigos e irmãos que me ouvem aqui através do canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua terça-feira em nome do Senhor Jesus. No livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. E graças a Deus. Pessoal, quero meditar com todos vocês aqui nessa passagem bíblica. Eu creio que essa passagem aqui ela é muito forte, que fala a respeito da vida de cada um de nós que somos cristãos. Após a gente receber a nossa salvação, após a gente receber o Espírito Santo, o nosso dever, pessoal, é a gente ganhar almas para o reino de Deus. Esse é o nosso dever. A pessoa que ela é salva, agora ela quer salvar. É isso que tem que acontecer quando uma pessoa ela é salva de verdade. Porque ela sabe do caminho que ela saiu, ela sabe que não foi fácil, mas Deus tirou ela daquele caminho errado. Então ela já fica como um testemunho vivo para ajudar outras pessoas, tanto no sentido do testemunho dela vivo, de uma mudança de vida, de uma mudança de mente, de uma mudança de caráter, como também nas palavras dela de levantar o próximo, de levantar aquela pessoa que está caída. Amém? É sobre isso que eu quero falar com todos vocês aqui nesse vídeo. Mas primeiramente eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você que ainda está aqui nos visitando, que você venha se inscrever no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos, que semanalmente a gente está sempre meditando aqui, como essa palavra aqui de fé, tá bom? Deixa também a tua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e assim poder alcançar mais pessoas aqui na plataforma do YouTube. Então a gente percebe aqui nessa mensagem que Deus ele falou para Ezequiel: olha, Ezequiel, eu te escolhi, você é o meu atalaia. E o significado de atalaia é o quê? A pessoa é enviada por Deus para ir a tal lugar, para falar isso, para falar aquilo, tá entendendo? Movida pelo Espírito de Deus. Então, trazendo para nossas vidas, é o mesmo que tem que acontecer conosco. A gente tem que manter a nossa comunhão com Deus de uma forma que a gente venha ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo quando Ele quer nos usar de alguma forma para falar com alguém. Conforme a gente meditou aqui, você quer um exemplo agora físico? Uma vez aconteceu comigo, aliás, aconteceu muitas vezes, né? E eu falo para glorificar o nome de Deus. Mas eu vou contar aqui uma situação específica. Tinha um vizinho, pessoal, que ele era muito perturbado, ele vivia endemoniado, às vezes ele dava show, sabe, na rua, no sentido de que o demônio manifestava na vida dele e ele às vezes saía gritando, chacoalhando o portão de vizinhos, enfim, era assim a vida desse rapaz. Acho que ele tinha por volta de uns 40 anos, mais ou menos, por aí, enfim. Ele era uma pessoa que era viciada e, se eu não me engano, também já frequentou a casa de encosto, né? Enfim. Então, aquela pessoa, ela necessitava de uma palavra de libertação. Ela precisava ouvir de alguém que um dia teve um encontro com Deus, uma palavra de salvação. Uma palavra que ela pudesse entender que havia um mal na vida dela. E Deus, uma vez, eu creio que Ele me usou, eu lembro direitinho, eu cheguei até a ela e eu falei: olha, Charles, Deus, Ele quer que você se esforce, Ele quer que você vá para a igreja, Ele quer que você venha se aproximar dEle, né? Enfim, comecei a evangelizar ele e tal. Ele sempre falava: olha, eu vou para a igreja um dia, eu vou para a igreja e tal. Mas eu via que era uma luta, pessoal. Era uma luta muito grande para essa pessoa ir para a igreja, porque eu acredito que havia muitos demônios que seguravam ela por
por causa da vida que ela levava de brechas, né? Então era uma luta muito grande. Porém, não era impossível aquela pessoa se esforçar em ir para a igreja e até mesmo passar a buscar Deus dentro da casa dela mesmo, se ela quisesse. Né? Como Jesus falou, você quer falar comigo em oração? Fecha a porta do quarto, fala comigo que eu te ouço. Jesus ele falou um dia isso. Mas enfim, essa pessoa ela não se esforçava. Até que um dia eu vi que não adiantava mais ficar convidando, então eu parei. E aquela pessoa continuava com aquela vida de perturbação e tal. Eu me lembro que uma certa vez ela arrumou uma confusão com uma pessoa próxima a mim, parente, né? Eu falei assim, o colega, né? Modo de dizer, para não ficar citando o nome dele aqui, é o seguinte: você tem que se esforçar em não arrumar confusão com ninguém. Por quê? Isso não é da vontade de Deus. Tem momento que a gente tem que deixar entrar no ouvido e sair pelo outro. Falei só isso pra ele, né? E ele simplesmente falou, não, é assim mesmo, tem que ser do meu jeito e pronto, acabou. Enfim, pessoal, eu acredito que o remorso foi tão grande após ele ter ouvido a verdade da minha boca, e foi a última vez que eu evangelizei ele. Ele simplesmente, ele entrou pra dentro da casa dele, eu lembro que ali foi a última vez que eu vi ele, entendeu? Enfim, passados os dias, coisa de uma semana, sei lá, 3 dias, 4 dias, a gente começou a sentir um cheiro horrível, forte, de carniça podre. Enfim, era ele que tinha, aparentava ser que foi se suicidado, entendeu? Então, pessoal, você percebe que a luta ela é muito grande para a gente ganhar almas para o reino de Deus. E as pessoas ela tem que ouvir a verdade. Então, é como a gente leu aqui, ó. Se você avisar o ímpio do seu caminho e ele não se converter, que foi o caso desse exemplo que eu citei para vocês, a sua alma ela vai estar livre. Você não tem peso por causa disso, porque você falou a verdade movido pelo Espírito Santo. Então, a minha consciência não pesa a respeito disso, pessoal. Mas e quando é necessário a gente evangelizar alguém, aquela pessoa de repente vai falecer também, como é o caso desse rapaz que eu citei, e a gente não avisa. E aí, pessoal, como é que é? Você entendeu? A Bíblia está dizendo aqui que Deus ele vai requerer da nossa mão o sangue dessa pessoa que morreu na impiedade porque a gente não avisou do caminho mau. Então, eu só quero deixar essa mensagem aqui para cada um de vocês. Olha, o Espírito Santo ele quer usar a vida de vocês, mas vocês têm que estar, sim, com a sensibilidade muito forte para você entender quando Deus ele quer te usar de alguma forma específica, tá bom? E outra, não é somente avisar em relação ao pecado de alguém que você precisa ser um profeta de Deus nesse sentido. Mas às vezes Deus vai querer usar você, vai querer usar a sua vida de uma forma simples. Às vezes alguém que está necessitada de um alimento, entendeu? E Deus ele quer te usar. De repente aquela pessoa ela está passando por um apuros que você vai ser usada por Deus para levar para ela ali um mantimento e vai alegrar o coração dela. De repente você vai ser a resposta da oração dela, entendeu? Às vezes lá no oculto ela de repente orou a Deus e falou, meu Deus, eu tô aqui passando necessidade, passando privações, eu preciso que o Senhor venha prover para mim, entendeu? E de repente você, movida pelo Espírito Santo, porque ele tocou em você, Deus vai querer te usar para pegar e levar um alimento para tal pessoa e essa pessoa vai ser edificada na fé dela. E se ela falar até mesmo para você que, olha, eu não imaginava que você poderia trazer aqui esse alimento para mim, mas você foi a resposta da minha oração. Enfim, até a tua fé vai ser edificada também. Você vai entender o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito Santo em como ele quer usar a sua vida para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação das pessoas, para conhecer o quanto esse Deus ele é vivo e ele está entre nós quando nós o buscamos. Tá bom, pessoal? Então é essa palavra que eu queria deixar para cada um de vocês. Eu poderia citar mais exemplos aqui, enfim, mas para esse vídeo não ficar muito longo, é isso que eu tenho para compartilhar com todos vocês. Então que o Espírito Santo ele possa te usar grandiosamente. Para a gente finalizar aqui, a gente vai fazer uma oração ao nosso Deus, tá bom? Fecha os teus olhos, pensa agora somente na presença de Deus.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesse momento por essa pessoa que está me ouvindo. Eu creio que ela entendeu na tua palavra, Senhor, aqui comigo, meditando, Senhor, o quanto o Senhor quer usar a vida dela de alguma forma. Então, usa, meu Deus, essa pessoa quando, como e aonde o Senhor quiser. Meu Pai, eu entrego essa vida nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga, eu creio, eu recebo. Amém. E graças a Deus. Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a sua terça-feira. Que Deus abençoe o seu dia grandiosamente. Até o próximo vídeo. Fique na paz.